Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão assistir a esse vídeo, essa videoaula. Então, só espero que estejam bem, que estejam em casa, que estejam respeitando aí todas as diligências possíveis com relação a essa pandemia que nos acomete aí, né? Enfim, vamos lá. Sobre isso eu já falei no vídeo introdutório de como seriam essas aulas EADs, né? Enfim, então qualquer dúvida sobre o modo pelo qual vai funcionar essas aulas, né? A gente não sabe até quando isso se realmente vai durar 15 dias. Na minha opinião, ele vai durar um pouco mais. Mas enfim, isso eu expliquei lá e todas as dúvidas pertinentes eu explico no outro tópico. Vamos lá. A aula de hoje, a aula que teríamos presencialmente hoje, dia 19/3, seria para tratar da pessoa humana. Conforme eu falei para vocês já na aula introdutória, são sujeitos do direito internacional público primeiramente, e por isso são chamados de sujeitos primários, os estados. Afinal, as tratativas, né, o relacionamento internacional se deu em um primeiro momento por intermédio somente dos estados. Com a evolução e com a maior celeridade das tratativas internacionais, os próprios estados passaram a criar então os sujeitos secundários, aquelas organizações internacionais que dependem naturalmente, que a sua criação na verdade depende naturalmente da vontade desses estados. Enfim, podem ser gerais, podem ser específicos, isso a gente já comentou na nossa última aula presencial. Porém, dentro desse cenário evolutivo do direito nacional vem a pessoa humana, né? A preocupação com a pessoa humana, com a dignidade da pessoa humana e com seus direitos mais básicos, os direitos humanos, ou no âmbito interno dos estados, os direitos fundamentais, se deu sobretudo no pós-Segunda Grande Guerra. Não que não houvessem preocupações internacionais com relação à pessoa humana, não é isso que eu estou querendo dizer. Porém, pela primeira vez, a pessoa humana passa a figurar como o epicentro do relacionamento internacional. Ou seja, a partir de então, estados e organizações internacionais colocam a pessoa humana como baliza do seu relacionamento, respeitando os seus direitos mais básicos, respeitando a dignidade dessa pessoa. E isso tomou proporções universais, notadamente com a criação da ONU em 1945, e naturalmente que isso fica evidenciado para a sociedade internacional por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Enfim, não só na Carta da ONU, então tem-se uma preocupação com a configuração da responsabilidade estatal em relação à pessoa humana. E isso fica evidenciado já no preâmbulo da Declaração Universal, já no texto, no próprio texto, no dispositivo da Declaração Universal, a necessidade e a maestria, digamos assim, da pessoa humana no âmbito das relações internacionais. Então, estudar pessoa humana como um sujeito do direito internacional público, na verdade, configura a própria evolução do direito internacional público e configura também o que a gente chama de humanização do direito internacional, ou seja, as tratativas internacionais passam a pautar-se na pessoa humana como seu elemento essencial. Perfeito? Tem-se então o que a gente chama de direito internacional dos direitos humanos ou humanização do direito internacional, humanização das relações internacionais. Porém, naturalmente que, diferentemente dos sujeitos primários, estados, e sujeitos secundários, organizações internacionais, a pessoa humana ela não tem capacidade de relacionamento internacional. Ela não é chamada à pauta, ela não é chamada aos fóruns de discussões dos mais diversos assuntos. Ela é representada ou por estados, naturalmente, primariamente pelo seu estado,
ou então pelas próprias organizações internacionais que devem atender os seus interesses. Porém, esses sujeitos primários e secundários, no âmbito das suas tratativas, então, devem pautar ou devem buscar atingir as finalidades da pessoa humana. Já que a pessoa humana não tem capacidade de se relacionar, não tem capacidade de tratativa internacional, e isso vai se dar notadamente por um Estado, é natural que a própria sociedade internacional cobre desse Estado a responsabilidade em defender os interesses das pessoas humanas que estão em seu território. Não só das pessoas humanas que estejam em seu território, aliás, não só quando essas pessoas humanas que estejam em seu território sejam seus nacionais, ou então sejam estrangeiros que ali estejam em caráter temporário. Ou seja, a pessoa humana, ela tem um tratamento, ela tem prerrogativas, ela tem os direitos mais básicos, ela tem a sua dignidade, o seu dever de se respeitar a sua dignidade, não só pelo estado onde ela tem uma nacionalidade, mas também naquele estado que ela eventualmente esteja, perfeito? Mas enfim, desse âmbito de relacionamento e de configuração da sociedade internacional e da pessoa humana, o Estado, então, ele passa a ser o principal responsável pelos direitos e pela proteção daquela pessoa. Porém, todos os Estados, e da mesma forma, vão defender todas as pessoas que houverem no mundo. Não, a gente precisa elencar que determinados sujeitos sejam responsáveis primariamente pela proteção de determinadas pessoas. Para isso, então, enaltecemos a ideia de nacionalidade. A nacionalidade é o vínculo jurídico-político de uma pessoa para com o Estado. Ou seja, vamos responsabilizar o Estado pela proteção e efetivação dos direitos humanos daquelas pessoas, notadamente em razão da nacionalidade, seja primária, seja secundária, ou então daquelas pessoas que estejam em seu território de uma forma ou de outra, a depender se ela está como turista, ou está como visto de trabalhador, ou visto de estudante, enfim. Mas a sociedade nacional, a partir disso, então, coloca o Estado como figurante da sujeição ativa no que tange à responsabilidade pela proteção e efetivação dos direitos humanos da pessoa humana. Correto? Então, diante desse cenário, é natural que dentro dessa matéria, dentro do estudo do último dos sujeitos do direito nacional público, a gente tenha, primeiramente, o estudo da nacionalidade, né? Por intermédio da qual uma pessoa vai se vincular jurídico-politicamente com um determinado Estado. Naturalmente que não vamos falar aqui sobre sobre formas de se ter nacionalidade de outros estados ou assim por diante, né? O que a gente pretende fazer aqui com base no ordenamento jurídico brasileiro, a explicar para vocês como seria então, quais são os requisitos, sejam constitucionais, sejam legais, para aquisição de uma nacionalidade secundária, quais são os requisitos constitucionais que se entende, quais são as exigências constitucionais que se entendem para que uma pessoa seja de fato considerado brasileiro nato, né, de forma originária, enfim. E o que eventualmente isso pode trazer de tratamento em favor ou contrário aos interesses daquela pessoa. Perfeito? Enfim, então a primeira parte dessa aula, dessa primeira videoaula, vai ser em relação à nacionalidade propriamente dita. Perfeito? A gente começa então o estudo com relação à nacionalidade dos... Estou aqui com a minha colinha, né? Podem perceber, olhar para o quadro na sala de aula, mas enfim, fiz a minha colinha aqui. Na verdade, a minha colinha são os tópicos que vocês vão ter, que vocês colocariam, que eu colocaria na verdade na sala, né? Mas eu vou passar para vocês ali em pontos específicos para que vocês possam acompanhar o andamento da aula em si, correto?
Vamos lá, então. A nacionalidade, no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, ela é prevista, sobretudo, pela Constituição Federal, mais precisamente em seu artigo 12. E ali a gente pode perceber, já no inciso 1, a figura da nacionalidade originária, não é? Ou também chamada de brasileiros natos. E 3 são as formas de se estabelecer a nacionalidade nata ou originária, no caso do Brasil, que adota, né, o sistema que a gente chama de misto, né? Não é somente os solis, não é somente os sanguíneos, mas o sistema misto, ou seja, que mistura tanto os solis quanto os sanguíneos. E além disso, o Brasil buscou, por intermédio da Emenda Constitucional 54 de 2007, aumentar, de certa forma, o âmbito de aquisição dessa nacionalidade nata por pessoas que nasceram em outros territórios que não sejam necessariamente territórios brasileiros, né? Enfim, vamos lá. O artigo 12, então, da Constituição, inciso 1, prevê em 3 alíneas quem são os brasileiros natos. A linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país. Ou seja, o critério solis, né? Os nascidos na República Federativa do Brasil, a menos que sejam filhos de pessoas que estejam a serviço oficial dos seus países de origem. Ou seja, temos um casal de alemães que estejam no Brasil a serviço da República Alemã e durante o seu período de estadia aqui, em virtude desse serviço oficial, nasce o filho, seja menino, seja menina, independentemente do gênero, essa criança terá a nacionalidade alemã, porque os pais dessa criança estão a serviço oficial, seja o pai ou seja a mãe, estão a serviço oficial da República Alemã. Diferentemente do que ocorreria, por exemplo, em relação a pessoas que não estão a serviço do seu país, esportistas, né, atletas, ou então trabalhadores de iniciativa privada, que aqui estejam, seja trabalhando para essas próprias empresas, ou seja, ou estejam em lazer, caso nasçam aqui no território brasileiro, eles são então brasileiros natos, correto? A exceção que se tem em relação ao serviço oficial. Isso se aplica não só a estrangeiros que aqui estejam em serviço não oficial ou brasileiros que lá estejam em caráter de serviço não oficial. Perfeito? A linha B, por sua vez, prevê os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então aqui claramente temos o critério do ius sanguíneo, ou seja, o filho, o pai ou a mãe, não é e mãe, pai ou mãe, que estejam a serviço do Brasil em outro território e lá nasce o seu filho. Então, pelo critério do ius sanguíneo, independentemente do território onde essa pessoa tenha nascido, onde essa criança tenha nascido, essa criança será considerada brasileira nata, naturalmente aqui, a serviço oficial da República Federativa do Brasil. Aquelas mesmas observações que eu fiz anteriormente não se aplicam, se aplicam da mesma forma para a linha B. E depois, o texto alterado, já existia esse texto, porém não dessa forma. A linha C, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Ou seja, aqui você dá essa opção, desde que haja aí uma opção, né? E essa opção seja devidamente formalizada em uma repartição brasileira, essa criança que nasceu em outro território e que pai e mãe não estavam pai ou mãe estavam a serviço da República Federativa do Brasil, pode então ter a sua
ter também a nacionalidade originária, ou, como a Constituição preferiu chamar, de nacionalidade nata, correto? Ou seja, esses brasileiros, os natos, então, evidentemente tem o seu vínculo jurídico-político originário com o Brasil, e é o Brasil que tem o dever internacional de proteger os direitos e de efetivar os direitos humanos dessas pessoas, dos seus nacionais natos. A Constituição, ela prevê também a nacionalidade secundária, ou, como o próprio texto preferiu chamar, de naturalizados. Esses naturalizados terão obrigatoriamente a mesma efetivação e a mesma proteção de direitos que os brasileiros natos. Somente algumas distinções podem ser aplicadas a eles, e essas distinções de tratamento são todas previstas no texto constitucional, perfeito? Mas a gente já comenta sobre eles. Enfim, a Constituição prevê basicamente 3 formas. A chamada forma ordinária, regulamentada pela lei, anteriormente o Estatuto do Estrangeiro, agora a Lei de Imigração. Depois, a forma extraordinária, na linha B do inciso 2 do artigo 12, e também um tratamento diferenciado aos portugueses com residência permanente no país, prevista aí no parágrafo 1º do artigo 12. A própria Lei de Imigração prevê uma outra forma, chamada forma especial, mas enfim, depois eu faço os comentários quando eu for abordar a lei e de forma mais específica, perfeito? Vamos lá então. Primeiramente, a nacionalidade secundária, a naturalização, né, pelo viés ordinário. Conforme eu falei para vocês, a lei que rege essa aquisição de nacionalidade é a atual Lei de Imigração. A Constituição prevê: os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Ou seja, aqueles países, né, chamado LOMP, língua oficial de matriz portuguesa, naturalmente os portugueses, eles terão aí um tratamento diferenciado. Exige-se para eles somente um único ano, né, e idoneidade moral. Ou seja, em virtude dessa irmandade que se tem, de certa forma, proveniência, né, de situações comuns envolvendo o Brasil e outros estados que foram ex-colônias de Portugal, tem-se essa prerrogativa, e essa prerrogativa também existe na Constituição Portuguesa, só para que fique bem claro, correto? Ou seja, a primeira forma são para os originários de países de língua oficial de matriz portuguesa, 1 ano e idoneidade moral. A linha A fala em os que na forma da lei. Esse na forma da lei é a Lei de Imigração, e isso é regulamentado atualmente pelo artigo 65. E assim, que assim prevê: será concedida a naturalização ordinária àquele que preencher as seguintes condições: 1. Ter capacidade civil, segundo a lei brasileira. 2. Ter residência em território nacional, pelo prazo mínimo de 4 anos. 3. Comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando. E 4. Não possuir condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei. Correto? A antiga lei, ela previa mais alguns requisitos. Mas, de certa forma, esses requisitos acabam por ser absorvidos quando a pessoa já está aqui por esse período de 4 anos. Né? Então, na verdade, tem-se agora um facilitador da aquisição da nacionalidade brasileira pela via ordinária. Correto? Enfim. E a terceira forma de se adquirir a nacionalidade brasileira de forma secundária, né, aquela prevista na linha C.
Perdão, é na linha B do inciso 2 do artigo 12. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram naturalmente a nacionalidade brasileira. Então, vemos aí a diferença. Língua oficial de matriz portuguesa 1 ano, forma ordinária 4 anos, extraordinária 15 anos. Os requisitos, né, vão diminuindo de acordo com a ordinária ou extraordinária, em virtude, sobretudo, do lapso temporal de 11 anos a mais, né? E, naturalmente, o que fica evidenciado pela Constituição é que isso depende de um ato de vontade, ou seja, aquela pessoa originária de outro país deve, por um ato volitivo, sem qualquer tipo de circunstância que atrapalhe a conjugação das suas vontades, requerer, então, a nacionalidade, seja ela por 1 ano, seja ela forma ordinária, seja ela forma extraordinária. Sim. O mais importante, então, é que tenha esse ato de vontade isento, claro. Perfeito? E a Constituição, ela consagra esse termo, desde que requeiram a nacionalidade, porque já existiu no nosso constitucionalismo, na Constituição Brasileira de 1891, nossa primeira Constituição da República e segunda do Estado brasileiro em si, o artigo 69, parágrafo 1º, com a previsão da chamada grande naturalização. Ali, em virtude das circunstâncias políticas, sobretudo, em que o país precisava ter uma força matriz, né, ter pessoas que ali pretendiam residir com caráter de habitualidade, criou-se a previsão de que os estrangeiros que aqui estivessem à época, né, em 1891, que não requeressem, que não fossem a uma repartição pública e falar claramente que pretendiam continuar com a sua nacionalidade de origem, seriam considerados, então, brasileiros naturalizados. Perfeito? Então, assim, ali foi uma previsão para que tivéssemos uma maior capacidade de trabalho à época. Perfeito? Isso aconteceu, é normal de acontecer durante situações de pós-guerra, né? Então, a Alemanha mesmo, em 1945, fez isso, a chamada grande naturalização. Paraguai também fez, depois da guerra com o Brasil, e utilizou-se desse instituto da grande naturalização. Enfim, mais 2 pontos importantes que a gente deve ressaltar aqui seriam a perda da nacionalidade e a eventual reaquisição da nacionalidade. Como muito bem esclarecido na Carta da ONU, a Carta da ONU, ela prevê que os estados evitem ao máximo a situação de apatridia, ou seja, aquela pessoa que não tem pátria. Por quê? Se essa pessoa não vai ter uma pátria, é difícil para a sociedade internacional eventualmente responsabilizar um estado pela ausência de proteção ou efetivação dos direitos daquela pessoa. Ou seja, busca-se de uma forma ou outra dar uma pátria a uma pessoa para que então tenha essa cobrança daquele Estado e tenha uma eventual responsabilização daquele Estado. Em virtude disso, então, a sociedade nacional deixa entendido que os Estados devem buscar formas de restringir eventuais perdas de nacionalidade, além, é claro, de ter a pena de banimento como medida inconstitucional, ou seja, ou no mínimo com a previsão constitucional da impossibilidade de uma pena de banimento. O Brasil tem, devidamente disposto no seu artigo 5º, a impossibilidade do banimento dos brasileiros, porém estabelece no próprio artigo 12, parágrafo 4º, as formas que poderão se dar a perda da nacionalidade do brasileiro, que pode ser tanto perda de nacionalidade de um brasileiro nato, quanto a perda de nacionalidade do brasileiro naturalizado. Enfim, a perda da nacionalidade do brasileiro naturalizado é prevista no parágrafo 4º do artigo 12, inciso 1. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Ou seja, aquelas pessoas que já adquiriram a nacionalidade brasileira, eventualmente podem ter decretado a sua perda
de nacionalidade em virtude de sentença judicial, por intermédio de uma sentença judicial, em virtude de atividade nociva. Enfim, e a outra forma é não só para naturalizados, mas também natos, né? E são previstos no inciso 2, ali nas A e B. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou seja, a dupla cidadania, não seria caso então de perda de nacionalidade brasileira, e imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição de permanência em seu território para o exercício de direitos civis. Ou seja, se não for essa exceção, então tem-se a perda da nacionalidade, correto? A própria Constituição prevê isso. Enfim, e a reaquisição? Poderia, eventualmente, um nacional, seja nato ou seja naturalizado, readquirir a nacionalidade brasileira? Sim, isso é possível. O que se discute é em qual status que ele vai receber. Se ele vai receber, se ele vai readquirir, se era um brasileiro nato, ele vai readquirir a nacionalidade nata ou vai readquirir como um nacional secundário. Essa é uma discussão que não é pacífica na doutrina e que o STF já tratou, mas não de forma incisiva. Utilizou-se essa situação como um pano de fundo, mas o STF, de certa forma, se esquivou de dar o respectivo tratamento da matéria. Enfim, Nery, com o ministro Nery em 90, isso já foi, de certa forma, abordado, e à época teve um entendimento, aliás, subliminarmente aí no voto, ficou entendido que essa reaquisição de nacionalidade seria com status de originária. Porém, recentemente, o STF abordou indiretamente esse assunto, não por intermédio de uma das suas turmas e não de forma unânime. O caso versava sobre um processo de extradição, e a gente já vai estudar o processo de extradição mais adiante, em uma outra videoaula, de uma pessoa que tinha sido uma ex-brasileira. Na verdade, ela optou pela perda da nacionalidade, em decorrência da nacionalidade americana. Ela foi acusada de matar o marido americano nos Estados Unidos. Então ela chegou ao Brasil e logo depois, 2017, dois dias depois, encontraram o marido dela morto na residência deles. Enfim, os Estados Unidos entrou com um processo de extradição. Esse processo de extradição foi movimentado e já havia sido direcionado aí pelo Ministério da Justiça, encaminhado ao STF. Depois desse processo, somente depois desse processo, é que essa americana, né, ex-brasileira, digamos assim, ela fez o pedido de reaquisição da nacionalidade. Enfim, eu não vou aqui falar sobre o processo administrativo da reaquisição, que foi realmente muito discutido no voto. Mas, enfim, concluiu-se que ela, por opção, em 1999, tinha feito, então, optou pela perda da nacionalidade originária do Brasil para ter a nacionalidade dos Estados Unidos. E que o processo, como ela não havia, o processo de reaquisição de nacionalidade dela ainda não havia concluído, ela ainda era uma americana e ainda não era uma nacional nata, né? Enfim, em razão disso, o Brasil extraditou essa mulher, e ela foi recentemente, inclusive, condenada, né? Haviam realmente provas robustas, ao menos na opinião do procurador e do júri, e ela acabou sendo condenada.
Porém, Marco Aurélio, ministro do STF, ele falou claramente que ele era contrário àquele posicionamento e que o Brasil, no final das contas, estava extraditando uma brasileira nata para cumprimento de pena, para processamento e cumprimento de pena em outro país. Enfim, então houve de fato uma discordância em relação a isso. O voto vencedor, ele preferiu não abordar se essa brasileira, se o caráter, se a nacionalidade era algo intrínseco ao brasileiro nato em si, enfim, mas optou por questões burocráticas, administrativas, a entender então que essa americana ex-brasileira, digamos assim, fosse extraditada, correto? O último comentário que eu esqueci de fazer é em relação às diferenças de tratamento entre brasileiro nato e naturalizado. Isso é previsto no parágrafo 3º do artigo 12, né? São privativos de brasileiro nato os cargos: 1, presidente e vice-presidente da República; 2, presidente da Câmara dos Deputados; 3, presidente do Senado Federal. Isso não impede que um senador ou um deputado seja um nacional secundário, correto? Só não permite que ele vire o presidente da casa. Enfim, ministros do STF, se você reparar que são todos aqueles da cadeia sucessória do presidente da República, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. É interessante notar aqui, não tem claramente aí a figura do ministro das Relações Exteriores, isso é muito curioso. Talvez há um entendimento ainda que não previsto constitucionalmente de que ele deveria vir da carreira diplomática, mas isso não está expresso, então nada impede que uma pessoa que não venha da carreira diplomática ocupe o cargo de ministro das Relações Exteriores, correto? Enfim, esse então é a primeira parte, a parte dos nacionais. A segunda parte dessa videoaula, não a última, talvez eu não sei se eu conseguir me estender tanto na segunda parte, ou serão 3 partes, enfim, isso vocês vão saber já. Eu vou falar mais propriamente dito do estrangeiro em si, né? Vistos, ainda que em linhas gerais, mas os principais tratamentos e institutos que se aplicam ao estrangeiro para quando se pretende, ou o próprio Brasil, ou outro Estado, requer a saída desse estrangeiro, né? Ou quando ele depende de um ato de vontade do Estado brasileiro, diante de determinadas previsões legais, ou então quando um Estado estrangeiro faz a solicitação da extradição do estrangeiro que esteja aqui no nosso território, tá bom? Enfim, vamos lá, até a segunda parte.